nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz, que amor de Jesus tome conta inteiramente da sua vida. Estamos nesta semana das dores, acompanhados por Maria. Somos chamados a escutar Jesus, a escutar a sua palavra de vida e salvação. Que a palavra de vida e salvação tome conta sempre mais das nossas vidas, do nosso coração. Abramos então o coração para ouvir essa palavra santa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 10, de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu vos disse: Vós sois Deus? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que eu sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós acompanhamos então Jesus sendo cada vez mais perseguido por conta daquilo que ele fez, do que ele faz e que incomoda, aqueles que já estão estabelecidos em seus poderes, que acham que têm a verdade, que muitas vezes são senhores de si, achando que só eles sabem o que é o caminho, qual é o caminho. E Jesus é constantemente perseguido por conta disso. E Jesus apresenta uma pergunta fundamental a esses que o perseguem, que é muito interessante a pergunta. Ele diz: Olha, eu passo no meio de vocês, fazendo sempre o bem, fazendo boas obras por ordem do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Por qual delas vocês estão me perseguindo? Jesus dizendo que tudo que ele fez foi o bem, foi fazer o bem, e que isso tudo ele fez em nome do Pai. E nós sabemos de quantas obras boas Jesus fez no meio do povo, até porque ele é a obra perfeita de Deus, ele é Deus mesmo no meio da humanidade. E ele então questiona justamente isso. Vocês estão me perseguindo por causa daquilo que eu fiz. E eu sempre fiz coisas boas. Qual delas mais incomodou vocês? Então, é um questionamento que tem uma profundidade grande, porque vai lembrar àqueles que estão perseguindo Jesus que o problema não está em Jesus, mas sim nos que os perseguem. Que não é o que Jesus fez que foi ruim, que foi mal, que causou algum problema, algum mal. Que o problema está naqueles que estão perseguindo a ele porque não aceitam o bem que ele está fazendo. Justamente porque esse bem questiona suas posições, porque esse bem tira muitas vezes os seus privilégios, porque esse bem que ele faz, questionando, convida a mudança, convida a conversão. E não são todos os que estão preparados de verdade para se converterem, para serem tocados verdadeiramente pela palavra santa de Deus. Quando a gente vê algumas pessoas inventando desculpas para não ir à igreja, para não participar de momentos de oração, de escuta da palavra, o fato delas não irem à igreja ou a esses momentos não é tanto o fato de que elas não têm tempo ou que teve este ou aquele impedimento. É muitas vezes a falta de vontade.
de escutar o que Deus tem a dizer dentro deste lugar privilegiado de oração, né? Que é a celebração da missa, ou celebração da palavra, ou encontro de reflexão, tem medo de ouvir esta palavra, porque essa palavra ela vai chamar a conversão. Aí preferem ficar nos seus lugares, dando desculpa porque não foi, e às vezes criticando as pessoas que lá estão, dizendo que elas não são assim, que elas são aí desse ou daquele jeito, dando justificativas para não participar, porque não tem coragem de se converter, muitas vezes colocando a culpa da não participação e da permanência de suas vidas neste estado que estão, sendo que estão necessitadas de conversão, permanecem sem esta real conversão, dando justificativa para isso, justamente no fato de que quem impede isso de acontecer é o irmão, muitas vezes. E quantas vezes acontece desta forma? Pessoas que justificam a sua estabilização no erro, dizendo que é culpa de outras pessoas e não querendo de verdade participar dessa experiência de conversão. Então Jesus questiona, por qual das obras que eu fiz em nome do Pai vocês estão me acusando? Uma acusação, ela precisa ter uma motivação. E Jesus mostra com isso que a motivação para a acusação que está sendo feita a ele, ela é frágil, porque o que ele fez foi em nome do Pai, e o que ele fez, sendo em obediência ao Pai, que criou tudo e que nos ama tanto, foi sempre bom, algo bom, e por isso não pode ser rejeitado nem criticado. Então, que nós possamos estar atentos também a isso, a esse convite que o Senhor nos faz à conversão e a acolher as obras boas de Jesus em nossas vidas como um convite a sermos pessoas melhores, pessoas que vivem de acordo com aquilo que a palavra mesmo ela apresenta para nós. E nós, queridos irmãos e irmãs, devemos reconhecer cada vez mais, o Evangelho de hoje nos chama também a atenção disso, nesses dias vem chamando a atenção para esta divindade de Jesus. Divindade de Jesus porque ele é Deus, é o Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus, e nele nós experimentamos a plenitude da revelação de Deus. Porque até então Deus se revelava ou falava ao seu povo por meio de mensageiros, profetas, homens da lei, homens de Deus no Antigo Testamento, falavam de Deus. Agora é o próprio Deus que vem a nós e que deseja falar aos nossos corações. Ele então é a revelação plena de Deus. E isto muitas vezes cria uma certa confusão na cabeça desses homens e mulheres que convivem no tempo de Jesus, porque eles não conseguem compreender como é que Deus ele toma a nossa condição humana. E eles não conseguem compreender isso porque eles não conseguem compreender Deus como amor, como Deus mesmo se apresenta. Deus é amor, o apóstolo João vai dizer, né? Então é o amor que possibilita a Deus, né, que dá a Deus esta disposição em assumir a nossa humanidade para salvar-nos, para dar a cada um de nós a plenitude da vida. Então, se é o amor que faz isso, é também na experiência do amor que nós vamos compreender esta grandiosidade da bondade de Deus que se revela inteiramente a nós. Então, esses homens e mulheres que rejeitam Jesus não conseguem compreender a grandeza da revelação de um Deus que assume por amor a nossa humanidade, porque estão fechados a este dom, que é o dom do amor. Então, que nós, compreendendo o amor ou acolhendo o amor em nós, possamos acolher este amor salvador que assume a nossa humanidade para possibilitar que nós experimentemos em tudo a graça de Deus, experimentemos a sua salvação. Que esses dias, de forma muito especial, em que nós estamos vivendo a Semana das Dores, semana que vem a Semana Santa, que nós possamos fortalecer o nosso
a nossa intimidade com Jesus, para experimentar cada vez mais o amor dele em nossas vidas e poder acolher em qualidade a salvação que ele derrama em nós, que ele dá a cada um de nós. Que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, fica com Deus, um abraço forte.